Pessoal, é o seguinte, a partir desta segunda-feira, o aplicativo CNH do Brasil vai ganhar uma mudança muito importante. O motorista ele poderá consultar passagens que foram registradas aí em pedágios eletrônicos, os chamados free flows, né? Aqueles que funcionam sem cancela. Imagino que você já deve ter visualizado algum desses ou ouvido falar. Existe um erro aí, né, que pode custar muito dinheiro ao motorista nessa história toda. É achar que porque a cobrança do pedágio vai aparecer no aplicativo, o free flow ele deixou de ser obrigatório. E também existe um detalhe importante: a transferência digital foi regulamentada, mas isso não significa que todas as etapas já estejam disponíveis hoje no aplicativo. A implementação ainda depende da disponibilização dos serviços. Então fica aqui comigo, que é nesse vídeo que eu vou te mostrar o que realmente muda na CNH do Brasil, quem é que vai precisar prestar atenção, o que você também deve conferir no celular para não transformar aí uma facilidade em uma dor de cabeça desnecessária. Eu quero começar esse vídeo então com uma mudança mais imediata. Então, a partir dessa segunda, o motorista poderá consultar pelo aplicativo CNH do Brasil, aquele que muitos já usam, provavelmente você também usa, consultar as passagens realizadas em pedágios eletrônicos no modelo Free Flow. O que é o Free Flow? Às vezes você está se perguntando aí. É aquele pedágio que não tem cabine, não tem cancela, você não precisa parar o carro para poder passar. O veículo ele passa normalmente pelo pórtico que já está instalado na rodovia e o sistema ele simplesmente registra de forma eletrônica essa passagem. Agora imagine uma situação simples aqui, você está viajando, passa por uma rodovia com free flow. E lá, por exemplo, não tem a tag do pagamento automático. E aí você não vê nenhuma cancela, continua dirigindo. E aí horas depois você pensa, será que eu passei por algum pedágio mesmo? Esse tipo de dúvida, né, é justamente um dos problemas que a nova ferramenta ela tenta diminuir. Porque no aplicativo motorista, ele vai poder consultar as passagens registradas nas rodovias federais e estaduais que utilizam esse sistema, tá? Vai poder identificar a concessionária responsável pelo trecho e também vai poder acessar o canal indicado para o pagamento. Isso é importante porque o motorista hoje precisa descobrir qual concessionária administra aquela estrada na qual ele está transitando com o carro para saber onde é que ele consulta essa cobrança, né? E com essa centralização das informações, esse processo ele tende a ficar mais simples. E atenção para o número, hein? Atualmente já existem 14 concessionárias no país com sistemas de livre passagem em operação e já homologados aí pelos órgãos responsáveis do Sistema Nacional de Trânsito. E é aqui que aparece a primeira armadilha. Porque consultar ficou fácil, né? Pagar continua sendo obrigação do motorista e é essa diferença que tem que ficar muito clara. Porque muita gente ouviu aí falar que as multas relacionadas ao free flow, elas foram suspensas e elas chegaram simplesmente à conclusão perigosa. Agora não tem que pagar pedágio agora. E isso aí está errado. O pedágio eletrônico ele continua funcionando, a cobrança continua existindo e quem passa pelo pórtico continua tendo a obrigação de pagar essa tarifa. A própria NTT ela esclarece que a suspensão temporária das multas não elimina a cobrança do pedágio. Essa diferença parece pequenininha, né? Mas ela pode gerar um problemão. Imagina aí que você faça várias viagens e passe aí 5, 6, 10 pontos aí de free flow. Como existe um período de transição, você simplesmente ignora as cobranças, só que elas podem continuar acumuladas. E qual é a orientação, então? É justamente não confundir suspensão temporária de penalidades com gratuidade. Free flow não virou pedágio gratuito, não, gente. E tem uma frase que vale guardar. A nova função da CNH do Brasil pode ajudar justamente nisso. Ao invés de depender apenas aí da sua memória ou de descobrir qual é a empresa que administra um determinado trecho, o motorista ele passa a ter um ponto mesmo central para poder consultar essas passagens que estão disponíveis no sistema. Agora eu quero saber de você, você já passou por um pedágio, por um free flow, né? O que você está achando aí dessa mudança? Deixa aqui nos comentários, estou te esperando, viu? E olha só, o CONTRAN, ele regulamentou uma nova estrutura para transferência eletrônica de propriedade de veículos. A resolução de número 1027, que foi publicada nesse mês de agosto, estabelece algumas regras aí nacionais para que a transferência ela possa ser
realizada de forma integral por meio eletrônico e integrada também ao Renavan. Então, na prática, a ideia é juntar as etapas que hoje elas podem acontecer em sistemas diferentes. Agora, quando a funcionalidade estiver disponível, o comprador e o vendedor, eles poderão realizar dentro do fluxo eletrônico etapas como o registro da negociação, assinatura eletrônica de transferência e por aí vai. Então, ou seja, comprar e vender um carro usado pode ficar muito mais digital, como tudo tende a ser nos últimos anos, né? E tem um detalhe muito importante. Regulamentando, isso não significa exatamente que está disponível para todo mundo essa questão. O Senatran ele ainda trabalha na implementação dessa funcionalidade que vai permitir a transferência eletrônica dos veículos usados entre pessoas físicas pelo aplicativo CNH do Brasil. Então não abra aí o aplicativo hoje esperando necessariamente que você vai encontrar um botão capaz de concluir todo o processo, porque a base legal ela está criada e a implementação de serviços é a etapa seguinte. E tem mais, gente. Aqui está um detalhe, né? Que assim muita manchete aí pode fazer o motorista interpretar errado. Transferência digital não significa vendi o carro, apertei um botão e acabou. Tem requisitos para isso. Entre eles está a chamada vistoria do veículo, né, que deve ser aí integrada ao processo por meio também aí dos serviços que estão disponíveis. E, além disso, a regulamentação, ela prevê mecanismos de segurança, autenticação individual, autenticação multifator, rastreabilidade dessa operação, trilhas de auditoria e mecanismos também que ajudam a prevenir e a detectar fraudes. E isso faz sentido, né? Porque a gente está falando da propriedade de um veículo, é um bem que pode valer 20, 30, 50, 100 mil reais ou muito mais do que isso. E uma transferência digital precisa ser fácil para o cidadão, mas ela precisa ser difícil para o criminoso. E essa é a lógica, né? A regulamentação ela traz uma outra possibilidade interessante. É a chamada transferência eletrônica custodiada. Nessa modalidade aí, né, o valor da negociação vai poder permanecer em custódia durante a operação e também a liberação do dinheiro vai ficar condicionada a cumprimentos dos requisitos que são necessários para uma transferência. Também estão previstos aí mecanismos de bloqueio, reversão, restituição, caso a operação não seja concluída, né? Então imagina, você está aí comprando um carro de uma outra pessoa e tem aquele medo, né, de poder pagar e ter um problema na transferência. E aí, de outro lado, o vendedor também quer ter segurança nesse processo para entregar o veículo. E aí um sistema eletrônico com essa rastreabilidade pode reduzir essa insegurança para os dois lados. Então você vê uma mudança importante, porque durante muito tempo, né, o motorista pensou que o aplicativo CNH do Brasil era só para olhar lá o documento do veículo, a situação da carteira. Só que o aplicativo CNH do Brasil já reúne documentos digitais, né, a CNH, o CRLV, vem incorporando também outros serviços, como eu estou citando aqui nesse vídeo, serviços esses que estão relacionados aí à vida mesmo, né, do motorista. Então, se você for guardar alguma informação desse vídeo, eu já me dou por satisfeito se você guardar essa aqui, ó. A CNH do Brasil está ganhando sim novos serviços, mas a responsabilidade do motorista continua existindo. Consultar o Free Flow aí pelo aplicativo não vai eliminar a obrigação de pagar o pedágio e essa regulamentação da transferência eletrônica não vai significar que você pode ignorar a vistoria, débitos, taxas ou outras exigências que são comuns no processo. Então a tecnologia simplifica o caminho, mas não apaga as regras. O aplicativo está cada vez mais aí, né, reunindo mais serviços, o Free Flow está avançando pelas rodovias e essas novas regras aí digitais estão mudando os procedimentos que durante anos fizeram parte da rotina de quem dirige. E é por isso que existe uma pergunta que todo motorista precisa fazer agora. O que mais está mudando na CNH? Quais dessas mudanças podem afetar aí diretamente o seu bolso ou o seu direito de dirigir? É exatamente por isso que você precisa ficar acompanhando aqui o nosso canal, porque a gente vai trazer novas informações acerca desse assunto, os desdobramentos desse assunto, e eu convido você a se inscrever também aqui no nosso canal e ativar o sininho para não perder nada, tá bom? Te espero numa próxima.